Nota de esclarecimento. O documentário Costa Rica, Histórias Vivas. Relatos do antigo povoado têm caráter histórico e documental, com o objetivo de preservar e compartilhar a memória da cidade de Costa Rica MS. O projeto busca registrar as experiências e narrativas de seus pioneiros, valorizando a cultura e a identidade local. As entrevistas foram concedidas de forma espontânea e representam percepções pessoais dos entrevistados, não necessariamente refletindo dados oficiais ou a opinião dos produtores. Este material não tem a intenção de modificar fatos, emitir julgamentos ou influenciar interpretações históricas. O documentário será disponibilizado gratuitamente para escolas, bibliotecas e plataformas digitais com fins exclusivamente educacionais e culturais. Agora então eu vou te contar uma história. Eu lembro que nós passávamos, que nós íamos numa festa ali, na Taboca, e aí aqui não tinha nada. Passava num val ali no rio, por cima ali, para sair para a capela. A festa de Show Divino era lá na Taboca, esse povo fazia a festa lá, nós vinhamos da capela. Acabava a pinga e de noite tinha que voltar lá a cavalo para buscar a piga. Eu fui, saí daí à noite, acabou a piga, e me falou, só você vai ir buscar. Eu montei no cavalo e fui. Eu não sei bem que distância. Aqui existia somente campos e animais. Não tinha rua, não tinha nada, não tinha estrada, não tinha nada. Era mato. Era de você achar fruta. Aqui tinha gabiroba, aqui você tinha cajuzinho, que fazia bardada de doce, de cajuzinho. Aqui dessa rua Josina Garcia de Melo, para lá, para a beira do rio, e para lá, a beira no rio, era mato mesmo, mato, cultura boa. Mas daí para cá, aqui o meio aqui era cerrado. Cerrado aqui mais um certo lugar aqui perto do Laticínio, um cerrado mais grosso. Para lá, para o lado do Laticínio, para baixo, era um cerrado campo limpo, que a gente chama, né? Capela estava bem desenvolvido, a capela, mas a dona Ambrosina Paz Coelho, a mãe do Laerte, achava que vila não era muito bom, que a vila dentro da fazenda dava muita gente que não presta, tal, mais ou menos uma coisa assim. Nesse meio de tempo, sem a gente saber disso, Sebastião Carrillo dos Santos comprou um caminhão, né, percorrendo o sertão, trazendo mercadoria, vendendo. Ele comprou uma terra na margem esquerda do rio, aqui perto do Rio Formiga, por ali do córrego, né? E ele chegou até o Lolo Paz e achava que ali era um local ideal, ele viu um lugar no rio lá, mas o Lolo Paz, como ele criava muito gado, ele não queria que passasse boiada dentro da fazenda dele, ele me falou isso pessoalmente, passava boiada lá e podia dar afetosa no gado. Na época a afetosa matava mesmo, não tinha o remédio que tem hoje, né? Aí o Sebastião Carrillo dos Santos encontrou o Zé Ferreira, que estava aqui perto, falou desse projeto dele, falou, não, faz aqui. 2 carpinteiros de Mineiros, que veio para fazer a ponte, na época chamava Carapina, fizeram aquela casinha, um ranchinho lá de pau a pique. Uma ponte de madeira lascada, rústica, e foi construída com a direção e insinuação do senhor Sebastião Carrillo. Ele que comprou umas propriedades aqui do outro lado e teve a intuição de construir uma ponte aqui para ficar fácil de acesso à fazenda dele. Ele era morador, residente de Mineiro, estado de Goiás, e ele então construiu a ponte com a ajuda dos vizinhos aqui, do povo do lugar. Para começar, eu peguei boi aqui, ó. Fui lá na furna, peguei uma aroeira e levou com ela no carretão.
a bruta do Aroeira. Era para fazer a ponte. E aí eu levou com essa aroeira no carretão, topei um paulista que vinha com a Kodaca. Ele me pediu para parar para tirar foto dos boi. Parei, tirou foto, aí você pode ir embora. Eu falei, você mandou uma foto para mim, mas não falei nem onde é que eu morava. Mas dá certo. E depois eu levei essa aroeira e lá já tinha 2 aroeiras que aquele povo do Roberto Messias tinha trazido. Eles também tinham muita aroeira. E aí, tomou um carapina lá no Mineiro para vir fazer essa ponte. E nós chegou madeira lá, aroeira, e o Joaquim, meu irmão, ajudou a fazer a ponte, lavrar a aroeira para fazer a ponte. Eles levou mês para poder fazer, fincar aquele. Eles levou muito mês para fazer isso aí, hein? Não foi fácil, não. Porque ele chegou a ficar muito doente. Chegou a entrevar de tanto ficar só dentro d'água. Porque era muito difícil, o rio era muito cheio. Terminando ali, volta de 1958, essa ponte, o Antônio Rodrigues entrou lá naquela. O Sebastião Carrillo até fala, entra aí, faz o boteco que eu trago mercadoria de Uberlândia para você, que era caro, né? Por isso chamou o Cacete Armado. Essa mercadoria começou a vender e o Isidório veio o pai do Anderson também, e os 3 primeiros moradores, né? E aí já tinham 5 moradores, o Zé Ferreira chegou, veio da fazenda, que ele tinha casado com Maria Tosta Barbosa, ele ficou viúvo aqui, e é ali perto do Cascavel, ali a fazenda deles. É um cara muito esperto, lá ele requereu terra, deu uma fazenda para cada enteado, filho. Foi um cara muito, muito esperto, José Ferreira da Costa. Eu sou filha de José Ferreira da Costa e de Juvelina Souza da Costa. Moro aqui desde que nasci, região de Costa Rica. Meu pai era herói, meu pai ele falou, eu vou caçar facilidade para vocês e vocês não estão entendendo, porque eu vou para Campo Grande de carro de boi 2 vezes por ano, 10 dias para ir, 10 para voltar, buscar sal para o gado. E aqui vocês vão ter os municípios sem sair daqui de perto. Todo mundo admira que meu pai foi inteligente demais para fazer as coisas. Ele requereu, é tudo voluto, ele requereu da Boa Vista para cá, tudo aquilo ali foi requerido, era voluto. Ele ia 2 vezes montado em burro para Campo Grande para fazer documento de terra. Ele doou muito terreno. Meu pai doou, aquele que tinha vontade de ver ela crescer. Da Costa foi o esteio da Costa Rica. O esteio, ele tinha... A mulher dele era dona desse fundo aí, ó. E ele morava pra cá, pra Boa Vista. Aí o Bastião Carrillo compra dos Tostos ali, ó, Pedro Tosta, e nós queríamos fazer a ponte aqui. Como nós não achamos um lugar próprio para fazer a ponte aqui, para cá de fundo a fundo com a fazenda dele, aí arrumemos com o Zé da Costa por lá, para fazer a ponte lá, né? E eu cedeu o barranco, que foi muito bom, nós não ter achado um barranco, um lugar próprio aqui, o órgão era muito parado, né? Porque se fosse aqui não tinha Costa Rica, não. Mas lá virou uma cidade boa, né? É pequena, mas é boa. Um lugar próprio, né? A gente morava do lado, na margem direita, ali na Ponte Pedra. Tá? Então a gente não ia em festa na margem do lado esquerdo, porque tinha que passar um val perigoso, uma correnteza que é ali perto da Ponte Pedra. Aqui era a mesma coisa, encheu o rio um pouco e não passava, tá? Então você ficava impedido. Quando construiu a ponte, a primeira foi lá embaixo, lá na Ponte Pedra, aí toda a turma de parentes meus casaram com os Correia, onde tem o Xixi, né? Os pais dele casaram porque um era Correia, morava de cá, outro morava... E os meus tios casaram com gente do outro lado do rio. E virou, assim, realmente virou um povo só, na época era bem separado, sabe? Você não via em festa. Então essa construção da ponte, aqui a construção da Ponte Pedra, depois Corralinho, aí teve uma evolução muito grande para a comunicação de um povo
com o outro, o casamento dos Correia com os Pereira, com os Cunha, com os Nogueira, esse povo mais primitivo. Então, realmente, essa construção de ponte e tal foi uma grande evolução para a realização dos próprios namoros e casamentos. E quando a ponte estava feita, veio à mente do senhor Antônio Rodrigues Nogueira e pôr um boteco ali na boca da ponte, né? Mas ele colocou o boteco na boca da ponte ali, no próprio rancho que os empreiteiros da ponte tinham feito, né? E de início ele foi bem sucedido, vendia muito. Fim de semana as pessoas vinham, às vezes até por curiosidade, ver a ponte ali. E as pessoas acabavam gastando ali. Como as vendas aqui, o lugar de venda aqui era na Capela ou no Paraíso das Águas, né? Que tinha comércio. Ele fazia boas vendas. As mercadorias chegavam aqui num preço um pouco meio alto, que vinha de Mineiros. Mineiros era atrasado ainda, mas lá já tinha alguma casa maior que podia fornecer mercadoria que vinha para o Antônio Nogueira, que Antônio Nogueira, conforme ele era conhecido. Quando fez a primeira pensão de capim lá, que ficou depois meu cunhado tomou conta, mas quem fez foi o Dom Nogueira, irmão do Antônio Nogueira. Ele fez a pensão, porque já foi movimentando, aí já vinha mais gente, tinha que ter uma pensão para comer, para dormir, né? Aí ele fez a casona de capim. Eu tenho até foto dela. Todo ano buscava sal, açúcar, café, coiseira. E antes de nós mudar para cá, nós buscávamos em Camapuã. Aí depois nós mudou para cá, pegava lá no Paraíso. No Leondas Mendes Rosa e no Dionísio Costa, lá que nós pegávamos. Depois o Chilozinho veio aqui para Capela, pôs uma loja de roupa. Domingo ele pôs um mercado lá na casa dele. Nós pegávamos eles ali lá no Paraíso, diante da Costa Rica. Aí começou a Costa Rica, os mais velhos caminhoneiros nossos foi o Tiro Seguro, Baiano Careca, Nadanis, meu irmão. Daí depois veio o Jucão de lá para cá. Aí, esses foram os heróis que trabalhou em antes de ter asfalto. Era tudo chão. Abriu a influência através do seu Leondas Rosa, que tinha comércio no Paraíso. Era um homem abastado e ele inventou de colocar uma filial aqui na Capela. E veio aqui na Capela, mas alguma pessoa da família dele procurando um lugar de colocar uma loja aqui. Porque a influência naquele tempo era colocar uma loja de tecido. Não precisava ter variedade, porque o povo só comprava o tecido grosseiro, né? E às vezes o camarada ia lá na loja, comprava se a família fosse grande, pegava uma peça inteira, aí ia cortando e fazendo roupa para a família inteira da mesma peça, né? Era assim que era o costume. Aí, mas chegou lá na Capela, o seu Domingo ficou, segundo as informações que a gente teve, ele ficou assim com medo, porque ele tinha uma lojinha, era o maior de lá, né? A lojinha vendia bem. Se o seu Leon ia lá para uma loja lá na Capela, ia tomar a freguesia dele. Mas aí o seu Leon conversando com ele, falou: é uma ideia muito errada. Assim. Eu aqui estou louquinho para sair daqui. Aqui é assim, se você vender fiado, você não recebe. Se você não vender fiado, você não vende. Aqui é o lugar mais ruim que tem para comércio. Aí o seu Leonda desinfluenciou, mas veio por aqui a cavalo para conhecer a ponte. Chegou aí o Antônio Nogueira, tinha aquela influência, ele que influenciou o povo. Não, seu Leonda, então aqui que é o lugar do senhor pôr a loja, aqui está começando. O senhor põe uma loja aqui o senhor vai vender bem, porque não tem loja de tecido. O Zé Pires, que era o José Antônio Dias, tinha o boteco, ele tinha umas peçazinhas de pano lá,
mas era muito pouquinho. Garrafinha de pinga e pronto, né? E a boteca era pequenininha. O Antônio Nogueira também era assim. Comprava um pacote de macarrão, punha lá uma caixa de extrato de tomate, umas coisinhas pouco, não tinha. O Antônio Nogueira não, o senhor põe uma loja aqui, porque o senhor tem dinheiro, põe uma loja grande, ajuda a crescer aqui. Isso aqui mais tarde vai ser um lugar bom. E eu já vim para cá mesmo com ideia de pôr um comércio. Pus um botequinho também. Assim eu cheguei, eu pus um boteco. Já abri um boteco. Esse boteco é ali bem aonde é o Pichote, por ali. Ali meu irmão teve uma loja ali, abriu uma loja bem na esquina do Pichote, ficou ali uns tempos essa loja. Aí tinha um outro baiano doido, depois um outro boteco, na outra esquina de baixo. E assim nós foi vivendo aí, era feio. E aí já tinham 5 moradores, o Zé Ferreira chegou, veio da fazenda, que ele tinha casado com Maria Tosta Barbosa, ele ficou viúvo aqui, e é ali perto do Cascavel, ali a fazenda deles. É um cara muito esperto, lá ele requereu terra, deu uma fazenda para cada enteado, filho, foi um cara muito, muito esperto, o Zé Ferreira da Costa. Ele entendeu que a vontade do povo é que aqui fosse um vilarejo, né? Uma vila. E aí, junto com algumas pessoas aí do lugar, essas aí as pessoas mais de influência, o seu Leonda, que já tinha agora posto uma loja aqui, ele trouxe o seu Romualdo para tomar conta da loja, empregado dele, e o Zé Pires, mas que reuniu, trocou ideia, não, vou fazer o loteamento. Onde ele entrou em contato com o Maldonado, e a cidade chamaria Costalina, porque a dona da terra era a mulher dele, a primeira mulher, Juvelina, Costa e Juvelina, Costalina. Aí, mas o Maldonado achou que era uma região muito rica, e podia chamar o sobrenome dele Costa Rica, né? E onde foi crescendo a cidade. E uma coisa interessante é que na época, vários fatores colaboravam. Primeiro, o sertanejo não tinha muita opção de lazer, de noite, sexo, essas coisas. E ali começou a juntar muita boate, casas de costume e tal, e eles vinham muita gente e gastavam ali, se tornou um lugar muito rico. Fez o loteamento e foi vendendo os terreninhos, vendia barato, em troca de nada. Você comprava terreno em troca de revólver, vendia a grande prazo, de prazo de ano. Era 1.000 conto, mais ou menos, 1.000 cruzeiros um terreno, e vendia desse jeito. E ele era uma pessoa bem boa, Zé da Costa. Ele era um cara bom, um cara trabalhador, né? E gostava de tomar um conhaquinho, uma coisa. Aí, logo assim que o patrimônio cresceu, ele mudou para cá, que ele não morava aqui dentro, né? Aí ele mudou para cá. Aí ele tinha um outro amigo, um fazendeiro antigo aí, que era amigo dele. Eles entrosavam muito. Os dois tomavam banho todo dia de madrugada lá no Val, era travessia. Aí todo dia eles levantavam cedo, tomavam um conhaquinho e ia lá tomar um banho, uma coisa. O Zé da Costa luteou, fez aquela regiãozinha da praça ali, ele deu para fazer a igreja Santa, uma igreja, né? Deu para fazer a igreja. E ali umas pessoas, ali luteou, ele dava para fazer a casa, quem quisesse ir para ali. Depois ele passou a vender lote, mas ele mesmo, os primeiros lotes ali, ele deu ali. Costa Rica não tinha rua, era chacrinhas, umas chacrinhas de fareia, e no meio o povo passava como se fosse de rua, porém não tinha rua, né? Aos lados, né, não tinha calçada, não tinha nada, né? Mas os moradores moravam longe um do outro, né? Moravam longe um do outro, né? Foi como se fosse uma chacrinha. Dali até do outro lado tinha 13 moradores. Uma distância aqui de 8 quilômetros, tinha 13 moradores. Não tinha rua nesse tempo, tinha só estradinha, né? Era uma estrada praticamente, uma estrada, né? Aí tinha um barraco lá longe, 2, 3 ali mais montuado, mais 2, 3 mais para cá, se formava em 3 barracos na época. A maioria era casa de capim, até de indaiate. Piso era chão. Até a pensão, o piso era o chão.
Só que trazia todo bonitinho. Terminava todo o serviço e fazia depois que estava lavando o chão, para ficar bonitinho. A igrejinha era barreada. Aquela casa de coisinha, aquele tipo de ranchinho assim, era barreadinha, bem arrumadinha. As casas, com a casa de tijolo e tudo, só existia 3. As outras eram de madeira, coberta de capim, né? E as paredes eram de pau a pique, varadas, né? Com pregada vara, batida barro, né? Não tinha piso. O piso era o chão, né? Era chão, não tinha calçadas, não. Aqui casa que tinha piso, que tinha um chão bem batido, era só do outro lado do rio, que era a casa do Antônio Cunha, que era a pensão do Antônio Cunha. Chamava-se Serenita, a mulher dele, né? Então, era essa, né? A pensão era do velhico, né? A pensão era do velhico, era um ranchão de madeira, coberto de capim. Essa era a pensão do velhico. E o mais era tudo casa desse jeito, coberto de capim. Aí, o senhor Leônidas mandou fazer a casa para pôr a loja, com parede de pau a pique, barreada, né? Madeira, cortava lá no mato e rachava, ou alguma vinha roliça, e faz as paredes. Os caibos também de madeira roliça, do jeito que cortava lá nos capões secos. A primeira casa foi feita com madeira dali, que é hoje nessa fazenda esplanada ali. E a coberta dessa loja do seu Leônidas já foi de coberta de telha, tipo francesa, né? Mas a do Antônio Nogueira, que era foi de bacuri, não era nem barreada de casa, você avistava do outro lado da casa. Já tinha uma casa de umas 3 ou 4 casas de teia, ou 5. As outras, quase tudo era coberta de teia, mas rebocada com barro, essa coisa. E tinha os ranchos, né? Que era rancho mesmo, umas casinhas de... Tinha casa de paia com madeira também, tinha uma ou 2. Era feia a coisa, viu? Você quer ver uma coisa? Quando foi pro Romito casar, foi mandar fazer o terno lá em Mineiro, por a cavalo. Ele e um irmão meu. O irmão foi de companhia dele, era muito amigo, por a cavalo. Ele mandou fazer o terno e trouxe. Uns 5 dias, 6 dias daqui lá em Mineiro, não é muito longe não. Camapuã, o povo não procurava para recursos não. Ia Camapuã somente pagar imposto no fim de ano, os que pagavam imposto. Muitos iam a cavalo, né? Porque não tinha carro para ir. Muitos iam a cavalo, 2, 3 dias de viagem aí a cavalo. Esses 2, 3 fazendeiros aí, pegavam, cometiam os cavalos, derriavam e ia posando daqui a Camapuã, né? Foi passando um tempo, aí veio o seu Sebastião Tio Seguro, veio de Santa Fé do Sul, mudou para cá. E ele pôs um Toyotinha velho para trabalhar aqui para Mineiro. Aí precisava de uma emergência, corria em Mineiro. Aquele Toyotinha, 180 quilômetros. O Toyotinha quebrava na estrada, menina. Muitas das vezes, a gente, nossa, eu não gosto nem de lembrar, não gosto de lembrar isso não. Deixa isso pro lado. Aqui, para você sair daqui para Camapuã, daqui em Camapuã você levava um dia inteiro de caminhão, para você chegar no Camapuã. A estrada era péssima, tinha que dar volta. E para sair para cá, isso já foi bem mais depois, em 1962, 3 ou 4. Aí, acho que foi em 1960 ou 1961, eles abriram essa estrada aí, né? Essa rodovia aí por cima. Aí ela ficou uns tempos meio sem ponte, daí ela cultivou mesmo. Aí começou a melhorar. Teve muito movimento nessa estrada aí uma época, e depois deu uma acabada. E aí começou a furar muito, né? Antigo. Quando assim ela abriu, tinha muito movimento, que o povo de São Paulo passava aí, né? A estrada estava boa, bem cascaiada, arrumada, tinha bastante movimento, mas depois caiu muito. Aqui chamava cacete armado, todo mundo conhecido por todo lado, cacete armado. O povo começou a gracejar
porque a venda, quem vendia muito era o Antônio Nogueira, né? Antônio Nogueira, conforme é conhecido. E ele vendia muito caro, porque as mercadorias para ele vinham dali de Mineiro, né? E um dia uma pessoa falou, eu vou lá na vila, né? Ela falou, vila não, que lá é cacete armado. Porque não tinha para onde ir, num lugar mais perto para a pessoa comprar, tinha que comprar ali. E tinha que pagar aquele preço fora da medida, né? Então, a pessoa falou por uma simplicidade. Aquilo ali é um cacete armado. Mas o camarada veio no cacete armado e todo mundo agarrou a gostar desse nome, cacete armado. Cacete armado foi por muito tempo. Vamos lá no cacete armado? É a cor da fazenda, é tudo cacete armado. Por causa da balança. Pá, pá, pá. Só tinha aquela balança, não só existia outra. Só existia aquela de varão. Você conhece ela, né? Quando você põe as coisas ali, ela mede. Aí você tirou o objeto e pronto. Tá aí, ficou o nome cacete armado. Cacete armado era o Zé Pedro de lá e o Tontoxinho de cá. Era cacete e coisa, e Mundel. De lá era Mundel, de cá era cacete armado, né? Aí por isso ficou, porque de lá, porque passasse lá, Mundel disparava. De cá o cacete. Tinha um botequinho, cada um tinha um botequinho. O bom de lenda, quando me fala que eu sou uma lenda, eu aceito que a lenda pode ser metade é mentira. Então a questão é o seguinte, existem várias versões, por isso que é lenda. O Antônio Nogueira disse que para a mercadoria pesar mais, tinha um cacetinho pequenininho pesando ali na balança para ajudar. É uma. A outra é que tinha muito cachorro na cidade e a gente tinha que andar com cacete, né, que é cacete armado. Então tem várias versões, tá? Assim, a respeito da lenda. Então é bom que virou lenda, e lenda não precisa ser obrigatoriamente verdade, né? Mas recebeu o nome de cacete armado. E ficou por algum tempo, vamos lá no cacete armado? Vamos lá no cacete armado? Eu mesmo da fazenda, que eu fui criado na fazenda, ali perto, o pessoal fala, vamos lá no cacete armado? Vamos lá no cacete armado? Né? Então vigorou por algum tempo, sim. Poderia comprar também já um sal, poderia uma farmácia, poderia comprar produtos, né? Até tomar cerveja gelada, que era a grande novidade da época. Não tinha energia elétrica, a maior parte do povo aqui usava era lenha. Até de noite mesmo, acendia fogo no terreiro, ou dentro de casa mesmo, muita gente usava, tinha um fogareiro dentro de casa para acender fogo de noite, dentro do frio, para esquentar e iluminar a casa, e ilumia. Aí o querosene era aquela lamparinha de querosene pequena, né? Acendia para iluminar as coisas e tal, mas o mais era um fogo aceso. Do povo pobre era um fogo aceso no terreiro, ou dentro de casa. Toda casa que você chegava, era tudo enfumaçada, o rancho, era tudo enfumaçada e um monte de cinza lá na varanda, que era a sala de fora, tinha um monte de cinza ali de noite sem fogo. Não tinha geladeira aqui não. O primeiro que teve uma geladeira foi o Antônio Nogueira, mas era tocada a gás, aquele ali acendia ali embaixo, abria uma tampinha embaixo assim, a gente via o fogo lá. Funcionava a geladeira assim. Luz de motor era no Bar do Crescídio e no Santos Dumont. Porém, era um motor que tinha horário de desligar. 10 horas da noite, desligavam os motores, que era ali onde funciona a Energisa, e acabava-se a luz. Eu mesmo toquei pensão aí uns 30 anos, era tocado nessa energia de motor. Inclusive eu tinha o meu motor de subsidência, porque qualquer coisa eu funcionava o meu, né? Era muito difícil. E vendia bebida gelada naquela época, era na geladeira a gás, né? Tinha geladeira a gás, as luzes eram lampião, essa coisa, né? Que a luz, eles colocavam aquelas luzinhas desses caninhos assim, punha nas paredes e tal. Tinha a luz de lampião e tinha o lampião mesmo.
Era funcionado desse jeito. O povo tomava banho, era no balde, na água. No balde, né? Esquentava, alguém mandava esquentar a água, tinha que esquentar, né? Naquele tempo não tinha tanta mosca, não. Muita gente retalhava a carne e outros faziam bolinha e o lombo guardava na banha. Quando eu matava uma vaca, todo mundo reivindicava a carne. Que limpou, que limpou, que limpou, todo mundo era agradável. Era tão bom, ninguém ficava sem nada. A gente matava o porco, a vaca, fritava a carne tudo, enlatava, põe na lata. A carne mais gostosa que eu acho até hoje, eu tenho saudade de comer, é a carne frita guardada na lata, na banha. A carne cheirosa, macia. Agora hoje as carnes todas não tem nem gosto. Logo de começo mudou um homem para cá, por nome do seu Almir Costa Paiva de Lafite, que já veio vindo pobreza danada, mas ele tinha os remédios dele. Então surgiu uma criança amarela, doente aí, ele não vendia remédio para tratar do menino, ele pegava o menino para tratar. Portanto, e aí ele dava remédio para as crianças, tratava uma vez uma pessoa idosa também, mas ele não vendia. Mas ele era farmacêutico, ele tinha um conhecimento, ele acertava bem. A primeira farmácia que foi posta com a ideia também dele. A pessoa que quando ficava doente, né, curava mais era com raiz. Tinha o curador, tinha um fulano benzedor, né, que benzia, fazia remédio raiz. Quando ficava muito ruim, pegava o jipe do Gersino, ia para Mineiro, levava, né, a pessoa, mas era poucos que podia pagar para ir. E muitos morriam aqui tomando remédio de raiz de pau. Todo mundo já ia naquele outro, ai fulano, vamos benzer. Ia na benzição também. Aí se o benzedor falar, não, esse aqui não é benzição não, isso aqui é a raiz, fulano de tal, vamos arrancar a raiz. Aí já todo mundo arrancava a raiz, fazia os remédios. Você não comprava um remédio na farmácia e comprava um remédio na farmácia para usar, não. Ela fazia uma raizada lá, as meninas hoje debocham, falavam assim, minha avó vinha para nós assim, chegava lá, tem que tomar uma pinga com fedegoso, com metrasta, arruda. Ela queimava aquilo que daí a minha avó fazia. Depois a minha mãe fazia pra gente também, né? Aprendeu também a fazer, que a minha mãe tomava. Era isso aí. A medicina aqui era mineiros, viu? Nós foi... Quase todo mundo era difícil, ia tudo para mineiro. Os doentes iam para mineiro. A minha filha mais velha, um dia estava morrendo aí, eu tive que levar ela em Mineiros. Meu filho também, o mais velho, um dia eu fui com ele correndo daqui para Mineiros. Teve umas 2 vezes eles pararam o carro na estrada aí, falando ele está morrendo, está morrendo. Aí se salvou lá em Mineiros. Cuidava tudo com chá de casa, chá caseiro. Médico, eu fui conhecer médico, eu já tinha os filhos que eu tenho hoje. Eu não criei nenhum filho no médico, não ia no médico, não fiz pré-natal. Aí eu vi os médicos em Mineiro, bom, meu pai, mas a minha mãe já ia lá, né? Mas eu nunca tinha ido em médico. Aí nós fomos lá, aí o finado falou, agora nós estamos no jeito, nós vamos pegar esse caminhão e vamos lá fazer um retorno com esses meninos, fazer uns exames para tudo, né? Mas foi nesse caminhão, sabe que jeito? Forrava o suai do caminhão, criança dorme porque você vê de caminhão daqui em Mineiros, não é? Hoje nós saímos com 1 hora e pouco, até 2 no máximo, né? A gente caminhão era o dia inteiro. Aí essas crianças dormiam, pôs uma lona em cima. As crianças chegou lá, tudo com o rostinho roxo, agora tudo branca. De deitar e dormir de qualquer jeito, que a gente não tinha prática nem de viajar e de carregar as coisas, né? Levei, fez exame todo mundo, aí que eu fui conhecer médico. Parto era tudo normal. Se fosse morrer, morria. Se fosse escapar, escapava. Naquela época não tinha pré-natal, porque não tinha doutor, né? Não existia isso. Era diferente de hoje, porque hoje o doutor faz cesárea, né? É o que nós fazíamos, como diz. Se a mulher punha a mulher no jeito de ela ficar para ganhar neném. E ali, como diz, tudo era para cá, os poderes de Deus,
aquela criança nascia, aquela mulher dava à luz daquela criança, ficava mãe, filho, tudo com saúde. Então, que era desse jeito. Não é que muita gente fala, você teve normal, você teve em casa, Cristo credo, isso não é bicho de cabeça, não. Fora da coisinha, tem que confiar no Senhor e acreditar que tudo vai dar certo. Mulher, quando estava grávida, esperando neném, ela não podia passar debaixo de cerca de arame, porque senão o cordão do umbigo do neném enrolava no pescoço, e não podia sentar em porta, porque se sentasse em porta, o neném não croava, não nascia. Não podia sentar no pilão, nem pular por pilão. Era muita dieta mesmo. As guardas da mulher, quando o bebê nascia, naquela época, as mulheres guardavam muita dieta. Então, ficava até 40 dias, 45 dias sem lavar a cabeça, mas assim, tomava banho, normal, só que não lavava a cabeça. E nem andava descalço. E a saúde da mulher era no pé e na cabeça. Se andar descalço. A saúde da mulher é no pé e na cabeça. Se ela quebrou a dieta, já veio direto com dor de cabeça. Minha cabeça está doendo. Mas que quebrou a dieta do resguardo. Peguei bebê gêmeos 2 vezes. Fora os meus, que eu mesmo fazia meus partos, quando não tinha parteira, eu mesmo fazia. Um porquinho no fundo do quintal, todo mundo tinha, né? Umas galinhas no terreiro, todo mundo tinha para comer um ovo. Mas a miséria era triste, era muito forte. E as pessoas compravam arroz, plantavam aqui nas fazendas. Isso aqui era cheio de lavoura, beirando esse rio para cima, aqui até no Baú. E aqui para baixo também, até no Embiruçu, era tudo cheio de lavoura. Quando era segunda-feira cedo, quando era sábado, domingo, estava cheio de gente na cidade, né? Quando era segunda-feira, você só via gente saindo com as enxadinhas nas costas, e as vazias, e os caldeirão de comida, e sumia para essas roças, tudo, ficava a semana inteira nas roças aí. Mas todo mundo plantava, porque não tinha, você não achava um pacote de arroz lá no boteco, nem 1 quilo de feijão, não existia isso. Todo mundo deixava nas casas para manter a família durante o tempo que pudesse. E aquele que era mais pobre ia comprando depois dos fazendeiros aí, um saco de arroz, mandava limpar nos mijolas em redor. Isso durou muito tempo. Quem tinha mijola assentado, trabalhava dia e noite nos mijolas, que a pessoa vinha, eu quero que você limpe um arroz para mim. As pessoas bondosamente aceitavam isso de bom grado, né? Mas naquele tempo a escassez era grande, né? Não é que ninguém não passava fome, passava escassez. O povo trabalhava muito nas fazendas. Aqui mesmo era pouco serviço, porque estava começando, né? Então não tinha tanto serviço para os homens. Cada um tinha o seu comércio, aí tocava o seu comércio. E as mulheres domésticas trabalhavam, a outra que podia pagar. Aí foi abrindo pensão, a gente já trabalhava de empregada de pensão, né? E foi assim a vida do baixa renda. A vida era muito difícil naquele tempo e ao mesmo tempo fácil. O dinheiro aqui era assim. Você trabalhava, pegava uma empreita para o companheiro e recebia lata de banha de banda de vaca, né? Rapadura, eu fazia rapadura, repetia rapadura, lata de arroz. Conforme o tamanho da empreita, você recebia gambira de objetos. 90% era assim, né? Era mais difícil, ninguém se falava em fazer uma empreita por tantos reais. Não. Era o seguinte, eu te dou um arrobo de vaca, 2 arrobas, um capado, uma lata de banha, um saco de arroz, saco de feijão, uma lata, né? Conforme o serviço, pagava com cereais. Naquele tempo era só a rocinha mesmo, né? Era das roças. O povo vivia dessa... Era de um arrozinho, um feijão, um milho, uma coisa. Eles vinham vender... Vinha a cavalo com garupas cheias de feijão, vendendo um arrozinho, vendia o arroz e o feijão, essas coisas assim. Era através disso aí, né? E o gado. A vida aqui foi triste, foi feia a coisa. E vivia de um empreitinho, uma coisa, pegava serviço para fora, ia roçar pasto, era desse jeito, né? O cara roçava pasto, outro era furador de poço, era desse jeito.
Aí a gente fazia sabão de quadra, né? Mas muita gente não sabe o que é sabão de quadra. Fazia cinza, queimava aquelas madeiras, fazia aquela cinza. Aí fazia o barrilheiro, ia pôr aquela cinza lá dentro de uma lata, ou então de um saco, uma coisa assim. Ia moendo e ia curtindo ele. Já curtia uns 8 dias, daí depois punha pingar. Aquela água que pingava daquela cinza ali, era chamada de quadra. Era que a gente fazia o sabão. Fazia o sabão. Eles falavam sabão de quadra. Aquilo lavava a roupa, tomava banho, tudo era com aquele sabão. Antes do telefone era duro, era só na comunicação, era de carta, ia atrás, correr atrás, né? O cara ia em encontro com aquele interesse que seja qualquer, né? Quando não estava o rio ficava suja, a gente lavava no rio. E quando estava sujo, lavava e tirava a água do poço, sarilinta, passareiro. E lavava as roupas, porque não dava para lavar no rio. A água estava suja. E era melhor, a gente lavava no instantinho. Onde o lugar era mais raso, a gente ali saboava a roupa, batia ali, ia lá onde era mais fundo para enxaguar, para a sujeira ir embora. Lá a gente juntava lá aquelas 4, 5 mulheres, cada uma ia com sua trouxa. Ficava o dia inteiro lá lavando roupa, lá, lavava a roupa lá, quando não queria tirar água do poço. Mas a maior parte tirava água do poço. E eu tirei muito. Eu tirei muita água do poço, porque eu tocava horta, engordava porco, e em casa era aquele monte de gente, ixi, aquilo era direto um tambor de 200 litros cheio d'água. Lá em cima, lá em cima da ponte, tinha um lavador de roupa. Era muitas mulheres, né, que lavavam a roupa ali. E assim a gente pegava das pensões para lavar também, já ganhava um dinheirinho também, né? E ajudava. Quando nós queríamos uma lenha para nós esquentar a roupa, que às vezes a roupa da garrafa lá era muito encardida, roupa dos homens, roupa de roça. Nós entrava nesse rio e atravessava e ponhava lenha de lá do outro lado e vinha e fazia nossa lenha ali para esquentar a roupa. Nós pegávamos 4, 5 mulheres e nós montávamos naquele pau e vinha embora. O povo não era mole. Nós era 4 amigas, tudo grávida. Nós 4. Pois nós tiramos uma tora assim, ó, que deu mais de 2 metros de lenha, depois nós tiramos dentro. Aí os outros foram lá e, vocês não estão vendo que isso aí vocês vão perder o filho dentro do rio? Vai nada. Mas vai tirar nossa lenha aqui, né? E o pauzão era grosso, né? Mas nós ria que é festa boa. E nós tiramos o pau. Nisso, em Costa Rica, quase não se falava em namoro. Porque era longe um do outro. Nessas festas, se o rapaz começar a namorar a moça, uma vez por mês, ou de uma festa a outra se encontrava, né? Aí, com poucas vezes de namoro, surgia o pedido do casamento. E aí, marcava a data do casamento, né? E nos domingos, ou nos dias santos, o rapaz ia passear na casa do pai da namorada, né? E lá encontrava, conversava, né? Surgia o dia do casamento, fazia a festa, convidava os vizinhos, fazia as festas e casava. Mas casava quanto? Casava em janeiro na festa São Sebastião e em junho na festa Santo Antônio. Casava no padre, né? Ainda não tinha o cartório, né? Tinha o cartório, mas era na capela. Tinha o cartório para casar no cartório, mas era difícil casar no cartório. Os casamentos, 90%, casava primeiro na igreja, depois, quando nasciam os filhos, às vezes que alguns queriam registrar os filhos, ia lá na capela e casavam, né? E faziam o registro dos filhos. Mas tinha filho de 15, 20 anos sem registrar. Não, namoro, se namorasse, a moça lá na casa e o rapaz na casa deles, né? Tinha esse negócio de estar se cebando, não. Tinha esse negócio de beijo. Nunca beijou uma moça, né? Não podia, né? Era lei mesmo, certo? Aí você gostava de uma moça, ia chegando por perto dela, né? E conversava, não podia ficar muito cebando, não. Tinha que ser de longe, né? Não podia estar sentando perto.
a menina casava virgem. Não dava nem um beijo, no amor de longe. Quando dançava, os rapazes ainda abraçavam a gente, né? Aí a gente parava. E eu, por exemplo, eu comecei a namorar mais a minha esposa pelo buraco da parede. Sentar juntos, nós só sentou o dia do casamento. E antes o velho Bastião Fulgêncio não aceitava, então não tinha relação nenhuma. Fui encostar na noiva o dia do casamento. E antes era só bom dia, e até logo, ou até amanhã e pronto. Era assim. No tempo antigo os velhos eram muito ignorantes. Através da evolução foi mudando devagarzinho. Foi até que eles teve que aceitar, né? As mulheres foram escravas há muitos anos. Nós comprávamos pano e fazia roupa. Quando comprava tudo num pano só, vestia tudo num pano só. Parecia um arroz doce, tudo uma cor só. Aí eu mesmo fiz muito pros meus, costurei na mão, 30 anos. Eu comprar a primeira máquina minha. Fazia roupa pra mim, pro domingo, pros meninos, tudinho na mão. Antigamente, mais no começo, por exemplo, naquela época que começou Costa Rica, a gente usava mais roupa, comprava o tecido, né? Naquele tempo era quase só tecido. Aí daí uns tempos pra cá é que começou a surgir muita roupa, essa roupa vinha feita, né? Mas sempre comprava as peças de pano pra fazer. Aí vestia, e nós mesmo, que era muito, vestia tudo apareado. Tudo apareado. Toda a peça comprava peça para fazer para os meninos, meia peça para fazer para os meninos homens, que era só 2, e uma peça fazia para os meninos mulher. É bonito. E você sabe que a gente era feliz, muito feliz. Não tinha briga. Lá perto do artesanato, lá embaixo, tinha um angicão torto. Lá tinha uma corrente grossa e um cadeadão assim, eu amarrava no pé, né? Mas lá amarrava pelo pé lá, passava no sereno e no sol e na chuva. Aí quando a pessoa desobedecia aí, a polícia prendia e levava. Mas o que a polícia vai fazer com o camarada? Não tem cadeia, não tem ambulância, não tem um carro. Tinha que levar, apresentar ele em Camapã, enviar para Campo Grande para depois ver se tinha que soltar ou não. Então a polícia fazia o seguinte, levava o camarada e amarrava pro pé lá. Amarrava, bambo, bem bambo. E saía e vinha para cá, tomava umas cachaças, largava o camarada lá. Quando eles voltavam lá não tinha ninguém, estava só correndo. Ele já fazia aquilo por capricho mesmo, né? E ali tem a história do Napoleão, que é uma história engraçada. Napoleão era mal inclinado e estava tomando cachaça. Aí foi indo, agarrou o cabo, mudou até o diretor, falou, aqui eu não vou, para evitar a briga no lugar, que nós é pouco, é só 5 policial. A pessoa fica aqui sexta, sábado e domingo. Segunda-feira eu ponho para fora, tem que ir embora, caçar um jeito de trabalhar. Esse Napoleão veio e ficou quase uma semana tomando cachaça. E ele era acostumado a encarar a polícia. Aí vem o cabo e chegou, ó, seu Napoleão. Ele foi chegando e falou, vamos tomar uma pinga, cabo? Não, muito obrigado. E tem uma coisa, eu quero falar para você, porque eu estou vendo você aqui, já está com muitos dias tomando cachaça aqui e não vejo você trabalhar. Eu vou te tolerar aqui mais hoje, amanhã você tem que ir embora daqui para uma fazenda caçar um serviço. Aí ele estava sentado, só mudou um pouquinho para diante e falou assim, foi bom o senhor falar, cabo, porque eu estou comendo as minhas custas e bebendo as minhas custas. Quando ele acabou de falar, o cabo era um baixotinho gordo, mas sentou a mão na cara dele para valer mesmo, ele não estava esperando, só levantou e puxou a manga da camisa. O soldado que estava junto só tirou o 38 e enfiou na cara dele. Falou, quieta aí, porque senão você morre. Né? Ele amarelou aqui, mas ficou quieto e estou com ele por adiante. Chegou lá, amarrou ele com a corrente. A corrente eles punham ali e punham o cadeado, mas
Vamos. Pois é, você vai ficar aqui para você aprender a respeitar a autoridade. E amanhã eles faziam uma pressão na pessoa para valer. Amanhã nós vamos levar você para Campo Grande, você vai tomar cadeia lá para você aprender a viver. O dia que a avenida foi aberta, que o próprio engenheiro, que era um homem de conhecimento, pôs na cabeça que já tinha que começar o loteamento com uma avenida, né? E depois foi traçado 3 ruas. Essas 3 ruas, ele traçou as 3 ruas e começando com a rua José Antônio Dias e aí as outras ruas José Narciso Totó, mas tudo tinha outros nomes, nenhuma tinha os nomes que tem hoje. Aí a rua José Pereira da Silva, depois vem a rua Dimas Gomes Filho, que aquela eu ainda lembro bem, que era a Rua Brasil, o nome dela. E depois vem Hipólito Pereira Ramos, veio vindo. Na outra, que é a Avelina Paz Ananias, dali para riba não era loteada, né? Depois da Avelina Paz Ananias, que hoje ela ficou enviesada no que foi tirado. Foi onde eles inventaram de fazer um campo de avião. Foi influência mais da família Tosta, que morava aqui do outro lado, aqui em redor, porque o Pascoal Tosta tinha avião e já sentiu a necessidade de ter um campo de avião. Aí o povo, todo mundo ajudou, eles fizeram o campo de avião. Pegava aqui, mais ou menos onde é esse dormitório que foi o hospital do Dr. Abner, dali para o lado de cima ali, ia terminar para baixo, da onde é aquele secador que hoje está desativado. Ali, era aí bem curto para a gente pensar hoje, mas para aquele tempo era suficiente. Os aviãozinhos eram tudo pequeno e descia aí. Então, dali para baixo é o loteamento. A rua Ambrosina Paz Coelho, Avenida 25 de Novembro, na época. Depois ela mudou para 11 de Maio, hoje é José Ferreira da Costa, né? Mas eles mudaram com o tempo. E depois a rua Costalina, que foi mudada para Tércio Teixeira Machado. Aí nesse meio, tornou a Costa Rica. Mas primeiro, a educação era coisa os pais que tinham que dar, né? Tinha que respeitar. Se meu pai estivesse conversando aqui com você, igual nós está aqui, nós não passava aqui. Nem não subiava. Você pensa que ia subir ou cantar em pé? Nunca! Não aceitava, não. Se você fosse passar, ia tomar o pé do vidro. E qualquer um danava com o menino para respeitar. Tinha que respeitar, era. Hoje ninguém respeita ninguém, né? Mas primeiro respeitava mesmo. Se você é mais velho, por exemplo, eu era um menino, tinha que me respeitar igual fosse o pai. As mães não raiavam com o filho na casa dos outros, ensinavam em casa. Até eu ensinei meus filhos em casa. Chegou no ponto de eu fazer meus filhos, fazer minhas netas também, que eu criei, ajudei minha filha. Assim, ó. Saiu de casa, só de eu olhar já sabe o que é. Que hora que chega em casa, a surra é boa. E batia mesmo, né? Aí, pronto. Nós nunca raiou com criança na casa do outro. Agora hoje as mães saem, o menino quebra coisa da gente, pega uma coisa daqui, pega daí. Hoje tem educação. Hoje está difícil até para os professores, eu tenho até dó. O primeiro professor foi o João Margoso. E daí o segundo, o Adenoc. Quando era o João Margoso, fez um ranchão de bacuri, compridão. E aí fez uma mesma largura assim, compridona mesmo. E foi na pindaíba, tirou umas pindaíbas dessa grossura, de uns 60 paros cada uma. Punha 2 de um lado e 2 do outro, ao redor da mesa, para os meninos sentar. Era assim. Surgiu o senhor João Ferreira da Silva,
conhecido por João Margoso, porque ele era um pretão grandão mesmo, bem altão. Ele veio para cá, ele tinha umas letras aqui. Naquele tempo, segundo ano já era muita coisa para uma pessoa, né? Quarto ano ninguém tinha. E ele era professor, ele ensinava os meninos a sair marchando na rua, uma vez por semana pelo menos. Tá? 1, 2, 1, 2, 1, 2. E a escola, naquele tempo, era mais uma escola prática. Era montado muito em cima da matemática, né? Matemática era fina naquele tempo. Também o professor ficava com um livro de uma aritmética ali na mão para passar as lições. No começo era só uma escola prática, não tinha jeito de falar assim, primeiro, segundo ano. Era mais rígido. Todo mundo tinha que respeitar, o professor falou, estava falado. Meu Deus do céu, era rígido demais da conta. E o tal de castigo? Foi de joelho lá, tinha uma salinha lá, foi de joelho lá. Queimou, vai pro joelho. Nos comecinhos tinha uma palmatória que tinha um buraquinho. Aquela bola assim, cheia de buraquinho. Pá na mão, vai chegar a puxar a mão. Mas quando nós chegou, da minha mãe, a mãe quando estudou ganhou essa palmatória. Aí nós não. Aí já foi entrando o povo para tirar aquilo ali. Estava judiando demais das crianças com aquilo. Aí nós não chegou a ganhar não, mas nós chegou a ganhar castigo. Vai lá pro quartinho. Quando falava do quartinho, a gente já ia chorando. De medo de ficar dentro daquele quartinho de joelho, sem ninguém. As meninas, de manhã, estudavam todo de manhã. Os meninos iam para os trabalhos. Tinha trabalho, tinha que fazer alguma coisa, fazer com o pai. Os pais que faziam junto, né? Aí, quando chegava meio-dia, sortava os meninos. Elas iam trabalhar, lavar roupa. E os meninos iam para a escola. Agora, hoje não. Hoje virou uma baderna que eu não entendo mais nada. Dei aula na 3ª série primária. E eu vinha da fazenda todos os dias, com uma rural. E ali era só até a 4ª série. Que para se criar a 5ª série, eu fui convidada para dar aula. Então, todos nós que demos aula na 5ª série, éramos moradores de outros municípios. Não tinha nenhum daqui, de Costa Rica. Então, nessa época, dei aula para o Semi Faustino, para Nicolina Barbosa, para Evair, para o Antônio Barbosa, todos assim, conhecidos, bem conhecidos aqui na cidade. E todos assim, muito dispostos a estudar, vinham de lanterna, da fazenda, né? As carteiras não eram como as de hoje, era tipo mesinha. Olha, o professor naquela época era tido como um ídolo, como um herói, como uma pessoa muito respeitada. Tal qual um prefeito quando ele chega em algum lugar. Então os alunos se comportavam muito bem, respeitavam e davam valor a gente, né? Então os alunas mais mocinhas, rapazes, né? Daquela época tem também Otamir, tem, não sou capaz de lembrar muitos não, mas eles, tem a Sueli, Roseli, tudo era aluno dessa 5ª e 6ª série, dessa época. Eles tinham a capacidade de descer lá, porque o motor, a chave do motor, era lá no fundo, vamos falar no fundo do quintal, que é onde abriu aquela rua agora, aquela rua nova que tem ali. Então o motor era lá e a chave. Eles iam lá, desligavam o motor e ficavam acreditando que deu problema, que ninguém sabia o que era. Aí eles pensavam os alunos, né? Aí logo a seguir alguém achava a falha, que a falha era só desligar do motor, e eles já estavam para a rua que ninguém conseguia nem pegar mais, porque era na escuridão. Toda a vida iniciou as festas, teve festa boa aí. No início, as festas de santo eram feitas pela população. Todo mundo doava, dava as coisas, fazia a festa bem arrumada, era festa muito boa. O povo mais educado, um pouco, menos cachaça. Iniciou a festa de peão, tinha a festa de peão aí, era muito boa. Eu mesmo troquei vários barracão, umas 2, 3 vezes. Vinham as festas, davam umas festas que parece melhor do que hoje, né? Aqui perto do Val ali, fizeram muitas vezes ali naquela chácara da Dona Bezinha,
Fazia aqueles, cara, empalizado que eles falavam, né? Fazia aqueles empalizadão e fazia a festa do peão. O padre vinha de Camapuã para fazer a festa aqui. Tinha um ranchão, ali do outro lado tinha um ranchão. A igreja era 6 metros por 4, de pau a pico coberta de teinha. E quando era mês de junho, às vezes tinha festa Santo Antônio, era a mesma coisa. Mas não tinha Santo Antônio ainda. E fazia festa naquele ranchão, as festas. Agora, a festa era até animada. Reuniam tudo, eram muito unidos, reuniam tudo para fazer as festas. Fazia 9, 10 dias de festa, toda noite rezava terço e tudo, e dançavam, né? Tinha festa, saíam as briguinhas, né? Então era assim. E tinha a festa Santo Antônio, começava dia 1º de junho e até dia 13. Toda noite rezava terço e tal. Quando era nos últimos dias, vinha o padre da de Camapuã para celebrar a missa, e aí tinha os batismos, né? Os batismos era só mês de janeiro, São Sebastião, e o mês de junho, quando tinha a festa Santo Antônio. Aí surgiam os batismos, quem tinha criança para batizar, batizavam, né? Aqueles bailes de antigamente, daquele povo unido. Hoje os bailes não prestam, porque as mulheres têm que chamar os homens para dançar, os homens chamam a mulher para dançar mais. Inverteu, agora as mulheres estão chamando os homens para dançar. O carnaval era em primeiro lugar, muito bom. Seu Raul, toda vez ele que tirava o primeiro lugar, porque ele vinha desse mundão ele era desse mundão de Minas, daquele mundão lá, né? E ele que inventava o carnaval e era bom, respeitado. Tinha esse negócio do povo dança. Agora hoje o carnaval não tem respeito. Não, naquele tempo todo mundo tinha suas fantasias, mas tudo moral. Esses carnavais é o foco da minha família, porque, bem dizer, nós que começamos com esses carnavais, e eles aconteciam no salão da igreja. E sempre tinha as rivalidades dos blocos, né? O Jair, professor Jair, ele tinha um bloco e sempre era assim, politicamente falando em carnavais, contra o nosso. E nós éramos de fora, né? Leninha, eu, Cláudia, a Sueli fazia parte desse bloco, Bastiãozinho, mas a Dona Alice, a Ivaldete, com Santos. Então era uma turma assim, bem arrojada, né? E nós fazíamos fantasia e era assim, com muito detalhe, sabe? Inclusive tem fotos maravilhosas, só que naquele tempo não tinha fotógrafos como nós temos hoje, né, Lourenço? Mas eram carnavais muito sadios também, não tinha bebida igual a gente vê hoje em dia, né? Não tínhamos droga, que infelizmente veio entrando na sociedade, né? E aqueles carnavais era a mesma história, na hora que dava a hora de apagar a luz, tinha o problema de ter que acender o motor. Quantos casais começaram a namorar naquela época? Era um namoro decente, diferente. Não vou falar que os namoros de hoje não são. Ainda continuam, tem as exceções. Mas era assim, os namoros bonitos, né? E era com jovens já não tão crianças como está acontecendo agora, no momento atual. Ali naquele tempo eu não sei falar, mas Celi provavelmente começou a namorar, Nicolina, a própria Vilma, várias professoras bem conhecidas começaram a namorar naquela época. E muitos, inclusive a Carmen Verratti, ela e o o marido dela, eles começaram a namorar aqui nas turmas do Santos Dumont. Me lembro até hoje quando eles começaram a namorar. Então vamos falar assim, era festas bonitas, festas na escola, né? Que tinha aquela pureza, não era cachaçada, era tudo, vamos falar assim, curtição sadia. Veja bem,
Na época, tinha aqueles juízes, inclusive meu pai foi os delegados, o Pedro Tosta foi o primeiro delegado nomeado, assim, alguém nomeou, né? É o delegado com mais costa quente foi o Pedro Tosta, porque o Pedro Tosta lutou na Revolução de 32 e a gente não sabia, ele me contou isso. Então, qualquer coisa que acontecia com ele ficava preso só até chegar em Cuiabá, no comando militar, o comando militar mandava soltar ele. Para você levar um preso, para você registrar, para você casar, para você ser antes, casamento antes era diferente. Para organizar documento de terra, tudo, você teria que ir a Camapuã, quem estava da margem direita. Quem estava do lado esquerdo pertencia a Cacilândia, tinha Cacilândia. Tanto é que aquele colégio dos Carrijo, do lado esquerdo ali, eu fui em Cacilândia buscar documentos sobre ele, você entendeu? Então ficava difícil, sabe, assim, para poder organizar essa coisa. O cartório já tinha em Baús, tinha um cartório antigo que foi fundado em 1900 e pouco, né? Lá 1911, por aí. O cartório de registro de nascimento e casamento. Essa coisa de imóveis, documento, tudo tinha que, até para fazer uma reclamação, uma coisa, tinha que ir a Camapuã, então ficava muito difícil. E essa ida era a cavalo. E quem tinha mais dinheiro pagava um jipe. Você entendeu? Era difícil ir a Cacilândia a cavalo, era difícil ir a Camapuã a cavalo. Aí, onde foi juntando o pessoal e para emancipar, né? Veio assim, precisa emancipar, porque precisamos de uma cidade aqui, e aí virou o movimento de emancipação que a gente tem notícia até hoje, que está na história de Costa Rica. No início, o primeiro prefeito daqui foi o Laerte, né? Ganhado pela eleição. Ele era um cara, foi muito bom para Costa Rica. Ele foi o homem que fez tudo na cidade, que a cidade precisava, né? Essas coisas que a cidade necessitava, ele que trouxe para cá, né? Quando dávamos aula no Santos Dumont, a Ruth Gonçalves e eu, várias vezes, assim, na mesa dos professores, durante o intervalo, a gente sempre comentava, puxa vida, mas Costa Rica não tem um hino? Aí um dia, numa brincadeira, a Ruth me disse assim, vamos fazer o hino de Costa Rica? E eu topei de cara, vamos dizer assim. Mas até hoje eu fico pensando, ou foi uma inspiração do Espírito Santo, assim, num repente, que se fosse para eu fazer hoje, eu acho que eu não era capaz, vamos dizer bem a verdade. Então começamos em brincadeira, e nesse tempo, ali no Santos Dumont, trabalhava também a Cleonice, e logo ela falou, olha, então vocês fazem que eu vou ensinar a cantar. E a Ruth se dispôs a fazer a letra, né, que ela tem facilidade para escrever, graças a Deus eu também tenho, e sempre naquela intenção de criar uma música para aquela letra que a Ruth já tinha feito, né? No primeiro momento eu me lembro que eu criei um pedacinho e gostei. Nós somos os primeiros que temos que gostar daquilo que estamos fazendo. Então eu gostei, né? Aí eu coloquei a Cleonice para cantar um pouquinho para ver como é que estava se alguém cantasse. E deu certo, graças a Deus. E ficamos vários anos, Lourenço, com aquela dificuldade. Ninguém se interessou, ninguém se manifestou, e nem tampouco nós mesmas, né? E no ano que o Raul foi vereador, ele teve vontade, né? Ele, nesse tempo, Laurindo era prefeito no lugar do Getúlio Ribas, né? E na época do Laurindo, então, foi criada a lei com o hino de Costa Rica. Na época do prefeito Valdeli, ele se interessou e mandou gravar o hino escondido de nós duas. Até então, eu tinha tinha cantado ele já em praça pública, que era a Gislaine, uma menina morena que deu aula aqui, que cantou num desfile de 7 de setembro. Ela, lembro direitinho, num palanque ali perto da praça, que ela cantou o hino e foi aplaudido. Então nós sentimos assim, que estava bonito, entendeu? O Valdeli mandou gravar esse hino, não contou para nós, e num 7 de setembro, num ano depois, 2 anos depois, ali na avenida, né? Na nossa avenida, ele de repente
começou a cantar aquele hino com orquestra e tudo mais. E as duas professoras choronas, choraram, mas choraram assim, né? Muito mesmo. Foi uma emoção muito grande para nós. Nós fomos numa festa lá em cima, da Zé Alexandre, é desse povo, olha aí. Aí, nós fomos lá, teve uma briga, um tatião que dizendo que era cunhado do não meu, bebeu, ficou bravo e sabe. Aí, o filho do meu irmão pegou ele, o filho era forte, pegou ele, e ele disparou o tiro, pegou na polpa da dona Adélia, e pegou no braço do seu Minervino Baiano. Não tinha cadeia, não. O povo resolvia. Quando você matasse um matava um, né? Aí tinha um chefe daqui, um fazendeiro, um chefe. Aí eles batiam atrás, juntavam um atum, batiam, o sujeito fugia, batia atrás, pegava o sujeito e matava. Teve uma briga aqui dos empreiteiros da casa do seu Leandro, que bebeu num fim de semana, bebeu e tinha um japonês entre eles. E o japonês não corre dos outros. E o camarada enfesou com o japonês e meteu a mão no revólver. E o japonês tirou o chapéu e batia no revólver, saía um tiro de um lado, batia do outro. Ele gritava, atira no peito, o outro pá, mas o chapéu batia no revólver. E as balas iam sair. Quando o outro descarregou o revólver, correu, largou, ele deu uma carga só de tiro e viu que o japonês não pegou nenhum tiro, mas pegou um tiro no dedo aqui, ó. Foi preciso tratar e tudo, ele ficou aleijado de um dedo. Desses tiros que ele batia o chapéu no revólver, assim, os tiros saíam de um lado do outro, um pegou no dedo dele. Naquele tempo antigo, no final do meu pai matava 3 vacas por ano só, de 4 em 4 meses. Aí o dia que mataram, eu falava, hoje vocês podem comer carne do jeito que vocês quiserem. Depois o negócio é picado devagarzinho, para poder passar. E nos intervalos matava porco, matava frango, matava galinha. Foi criado na fazenda desse jeito. Deixa eu te contar um caso. O velho Domingo engordou uma porcada. Vendeu esses porcos lá no Alto Gacha. Ele matou tudo aqui, enfardou na palha de banana. Meu pai foi levar de carne de boi. E nós foi tudo junto. A pé, cozinhando para a estrada, posando na cabeceirata. Daqui foi na cabeceirata. Saindo da cabeceirata foi de Taquari fomos no Sapo, do Sapo fomos na Araguaia, de carne de boi. Lá falhou, e aí lá nós saímos, foi pro Alto Gacha. A carne retalha, salga, né? Empacota tudo na folha de banana, na palha de milho. Vai carne, faz linguiça, vai tudo. E o toicinho vai empacotado na folha de banana. De primeiro não existia geladeira, né? Retava a carne, mas também não tinha mosca. Aí você matava uma vaca, cada um tinha todo o seu gado. Acabava a carne, matava uma vaca, retalhava tudo, sargava, já tinha uns talheros de madeira, né? De vara assim, ó, pindaíba. Buscava aquelas varas, pelava bem, deixava secar. Aí enfincava a surquia, punha a pau ali, punha as varas e punha a carne, estendia. Porque ela secava bem, deixava ela secar, né? Aí punha tudo dentro da casa. O porco quase não fritava banha. O toicinho salgava, deixava ele escorrer bem. E aí guardava. Uns guardavam no caixote, outros guardavam pendurado, punham numa vala, né? Jogava as bandas de 2 porcos. Aí comia o torresmo com mandioca. Aqui, quando nós chegamos aqui, nós andávamos armados aí na rua.
Eu mesmo não desapregado do meu revólver. O camisa de cor tinha ele aí, Antônio Cabeludo, tinha um tal de Antônio Cara Feia. Cara Feia era lá do Paraíso, era um cara, Bastião Cara Feia. O cara era cara feia mesmo, o cara que era da cara ruim, né? E brabo. Daí logo apareceu um outro Bastião Justino, que é parente desse povo de Justino daqui. Também era bravo, era companheiro deles. E aí nós tínhamos esse povo aí bravo para danar. E aí tinha eles mataram um cara dentro do boteco do meu irmão, um tal de Diguinho. E diz que esse Diguinho, o Cara Feia estava por aí surgiu falar pro Camisa que ele estava aí para matar ele. E aí tava o Diguinho e o tal de Oscar, os dois juntos. Certo, era dois borra-bosta. O Diguinho eu vi o revólver dele, ele estava com os revólver até com as balas envenenadas. E morreu com o revólver na cintura, igual um porco. O cara veio gritando com ele estava sentado assim uns 20 metros, acho que uns 20 metros do boteco do meu irmão, num gai de pau lá. Aí o Camisa de Cor veio de lá de baixo, xingando ele, falando que ia matar ele. Aí ele levantou, rapaz, o cara era mole mesmo, viu? Revólver desapreciado na cintura, as balas, 6 balas dentro, um pozinho branco, cruz na ponta, certo? Aquilo é para não errar, né? Com um pozinho branco. Aí ele deu uma volta na casa assim, na casa do boteco. Aqui tá a porta, ó, pertinho do canto aqui, ó. Essa porta, o canto era aqui. Ele subiu aqui, rodeou a casa, lá fez a esquina, fez a outra, veio e entrou dentro. Quando ele entrou dentro, o homem chegou na porta, deu os tiros nele. Você vê o quanto que esse cara era porcaria mole, sabendo que o homem era matador, que o homem ia matar ele mesmo, falando que ia matar. Ele com o revólver facinho, desapreciado, rapaz. Numa esquina daquela, não enfiava o revólver na boca do cara. O cara apontou, por exemplo, ele passava a esquina, fazia a esquina com o revólver na mão. Quando o cara punha a cara, ele fogo, morreu igual um porco, caiu até meio debaixo do balcão, assim, esticado. Aí disse que o Camisa de Cor ainda falou, meu pai estava cuidando nas dias. Falou, o senhor não põe a mão nesse vagabundo. Não põe a mão aí, deixa aí. Não mexa. Aí ele posou aí, o cara posou morto lá, não tiraram ele lá de dentro. No outro dia veio o avião de Três Lagoas, pegar ele e levou embora. Tinha uns povos desses que moravam lá para Três Lagoas, para lá. E aqui matava uma vaca por semana, seu João Barbosa Filho, toda semana matava uma vaca. Nesse tempo já tinha bastante gente, comia uma vaca por semana aqui. Então ele veio, vamos lá comprar um pedaço de carne, que se demorasse, quando chegava já tinha vendido a carne tudo, né? Vamos lá comprar um pedaço de carne. Não tinha sacola, não tinha nada, a pessoa ia comprar carne, ele levava uma baciazinha, chegava lá, eu quero esse pedaço, ele cortava, a carne estava lá no terreiro, 2 turquias, a vaca de pendurada, e ia só cortando, tinha uma mesinha junto, uma balança. O negócio aqui era feito com o desoto, tinha o ditado de dizer que era o bigode, né? O bigode aqui resolvia, tinha bigode e acabou. Fazia um contrato. Ninguém comprava um terreno aqui e não tinha escritura. Escreviam num papel lá, não fazia no cartório lá um papel, né? E não registrava. É um contrato de compra e venda, né? Esse era o contrato que você tinha. Ainda tem casas antigas aí que tem desse jeito. As pessoas eram honestas, a pessoa cumpria contrato, né? O trato antigamente tinha dono, né? E eu ainda lembro da primeira festa, que o padre veio, fez um discurso, todo mundo ficou sensibilizado. O padre era muito popular, Frei Vicente. O padre rezou e tudo, e animou o povo. Eu ainda lembro do discurso dele, quando ele chegou, ele desceu do avião, de cima do avião, ali na porta ainda, ele já começou a discursar. Bom dia, Costa Rica, e eu estava junto.
bom dia todo mundo. Mas como foi à noite, ele falou, esse lugar aqui vai ser um lugar de muito futuro. Quando eu vinha chegando de avião, nós passamos por cima da cachoeira. Aquilo ali vai ser uma grande indústria no futuro. O homem, ele era lá do Rio Grande do Sul. Mas ele tinha uma visão correta. Falou, o povo gostou muito do ânimo que ele deu, né, seu padre. E ele ainda usou uma expressão que o outro irmão meu ainda usa, assim, fala que nunca esperava que um padre falava aquilo. Ele falou, aqui a gente vê uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra que é do futuro. Não é uma areia desgraçada igual aquela lá do Figueirão. Figueirão se atolava até no meio da canela, na areia. E ele usou essa palavra. Não é uma areia desgraçada igual aquela lá do Figueirão, não. Aqui é um lugar de futuro. Né? Ali disseram, em frente à farmácia do Zé Carlos, ali tinha um treirinho. E a delegacia era lá pertinho, sabe? Tinha uma delegaciazinha lá, um barraquinho lá, era delegacia. E ali era trânsito da polícia descer. Ali a rua era praticamente uma estrada, né? Eles desciam ali tinha um treirinho e descia para lá. Eles até matou esse polícia lá, os Toster. Foi no dia do casamento do meu irmão, esse que veio para cá primeiro, finado Anísio, no dia do casamento deles. Tiveram um mutirãozinho aqui nesses Barbosa da Costa ali, ó, e tinha o casamento do meu irmão. Aí de tarde, não sei se o polícia tinha ido lá nesse mutirão, uma coisinha, e desceu, e lá na esquina, descendo para ir para lá, eles tinham tomado um revólver daqueles guarda do Pedro Tosta, daqueles povos, de um amigo deles, tomaram um 38 deles, e aí criou aquela briga, os Tosta com essa polícia. E essa polícia era muito desaforada. Era um tal de Antônio Goiano, cara estúpido. Aí ele desacatou eles, desafiou eles um dia na rua ali, falou um bando de besteira para esse povo, os Tosta. E ele já tinha tomado o revólver do rapaz. E aí falaram um bando de besteira para esses Tosta. E aí, quando foi de tardinha, ele lá ia descendo, esse Goiano. Quando chegou lá na esquina, ele estava por ali, pegou fogo nele lá. Meteu fogo nele, ele caiu. Aí eles veio e ele estava com o revólver, o dito revólver do rapaz que ele tinha tomado. Pegaram o revólver, mas ainda descarregaram assim na fronte, na testa dele assim, né? Chegou a afundar tudo. Deram 6 tiros na cara dele, ele já caído no chão. Aí foi aquela briga danada, pegou aquela briga e veio muita polícia. E aí essa polícia, esses Tosta, não aguentou e foi embora. Eles ficaram por aí, veio outros polícias doidos, fez bagunça, brigou, foi lá no filho do velho Pedro Tosta, deram uns tiros no rapaz. O rapaz não morreu, acho que Deus pôs a mão, né? Ele escapou. Deram uns tiros nele, veio e deram uns 400 a 600 tiros mais ou menos lá na casa do velho Pedro. Foi um tiroteio, uma barbaridade. Tinha gente de fora aí, tinha um povo de São Paulo aí, estava dormindo por ali, disse que teve uns que entrou debaixo da cama lá no hotel por lá, que era muito tiro. Aí nós acabou o tiroteio, nós fomos lá, eu fui pensando, será que tem uns 5 ou 6 mortos lá ou mais, né? Só achamos lá chapéu, saiba, essas coisas lá jogadas, quente de bala, aquela coisa, mas não mataram nada. Aí parece que eles iam levando a mulher do Tosta, queria levar ela, não sei. Ele correu atrás dos polícias, andou dando uns tiros deles. Aí o coitado tinha um tal de tiro seguro, ele trabalhava com um caminhãozinho daquele velho. Aí eles ficou com medo dos Tosta, né? Pegou o tiro, fez de levar eles lá no Camacuã. O tiro pegou ele no caminhão, foi levar lá no Camacuã. E daí esse tiro ficou acho que uns 30, 40 dias sem vir aqui. Ele trazia a mercadoria para vender para nós aí, entregar, né? E de São Paulo, aí ele não vinha medo dos Tosta. Mas aí os Tosta mandou falar para ele que ele não tinha nada com ele não. Ele podia vir, né? Aí ele continuou vindo. Não, você quer ver a primeira vez que nós vimos o caminhão, nós morávamos na fazenda.
Mãe, é nem um bicho devorando o povo, mãe. Porque a mãe explicava, né, assim, mas lia muita Bíblia. E ainda ia chegar uma época de vir um bicho, né, gente? Aquelas histórias dos antigamente, falar para os filhos tomar medo. E aí vinha aquele caminhão, menino. Aquele caminhão que enfiava aquele ferro torto assim, e tocava para poder pegar, né? Era o Zé Bota, era o cunhado do Romualdo. É vendo caminhão que vinha, aquele um trovão era menos do que o barulho do caminhãozão. E quando nós vimos aquilo ali, mãe, já iria um bicho para devorar o povo, mãe. Aí, nós corremos todo mundo. Ficou só a mãe lá para receber e os dois irmãos. Com minha mãe, eu não deixo eu ficar com a minha mãe aqui para nós ver o bicho que ele vinha lá, né? Aí chegou lá, ele era comprador de galinha, para levar para Canapuã, Campo Grande. Não, aqui não é bicho não, dona Açúcar. Fala para essas meninas, não tenha medo, não é bicho, é um caminhão. A vida era sofrida e o povo não valorizou o trabalho daqueles pioneiros. Acho que o camarada começou uma Costa Rica de livre vontade. Não, teve muita raça. Pode ver, eu hoje, quando toca no povo antigo, eu falo, foi muita raça. Antônio Rodrigues Nogueira é um homem que deixou... Não é lembrado hoje da sociedade de Costa Rica, não tem uma rua com o nome dele. Aí vem o segundo morador, tem uma rua com o nome dele, que é José Antônio Dias, que é o Zé Pires, foi também o segundo comerciante daqui. Depois dele veio o Isidoro, que foi a primeira pensão que surgiu. Depois do Isidoro veio o Sebastião Vieira da Silva, que é o Lico, foi comércio e pensão também na mesma casa. E daí temos o senhor Joaquim Eurico Barcelo, foi o primeiro dentista daqui. E assim cada um tem a sua história, que enfrentou o mundo enquanto ele era difícil. Dos anos para cá, parece que o povo não tem mais aquele amor profundo que tinha há muitos anos atrás. O povo hoje é uma carreirinha no mundo, não tem tempo de conversar uns com os outros, nada. Eu gostaria de deixar um conselho para ele sair dessa perdição que está muito no mundo, muita perdição que a gente não pode falar o nome, né? Amar mais a vida, amar pai e mãe, é a coisa mais gostosa que nós temos na nossa vida, pai e mãe. E amar o próximo como a ti mesmo. Olha, para o povo de hoje, não dá para trocar uma ideia, porque as ideias minhas com aquele tempo é muito diferente. Porque o povo de hoje acredita muito no mundo de ilusão que nós estamos vivendo, né? O mundo de hoje não volta àquele tempo. Muito respeito, hoje eu creio que tem muito pouco, né? Anda muito perigoso o mundo, quer dizer, não deixa a gente, por exemplo, falar para o povo de hoje, porque eles não acreditam a gente dizer como era a vida naquele tempo, eles não acreditam. Hoje você está no céu, hoje está todo mundo com as coisas fáceis dentro de casa. Tudo nós temos em casa, né? Nós temos uma água dentro de casa, porque a gente pegava água lá na cisterna, lá numa bica, tudo longe, né? Agora hoje nós temos tudo as torneirinhas dentro de casa, a máquina põe dentro de casa, lava a roupa tudo em casa. Fala assim, então hoje tudo é fácil. Nós precisamos de alguma coisa, já vai no mercado e busca, né? O que eu vou deixar para a população é ter mais um pouquinho de amor, ter mais um pouquinho de consideração uns com os outros, em família, com o ser humano. Porque o povo de primeiro, quando enxergava o ser humano, era bem mais melhor do que hoje. Hoje, ninguém enxerga o ser humano, quando aparece uma só interessada em alguma coisa que eu tenho. Mais um pouco de amor, mais um pouco de atenção, dá mais atenção, principalmente a juventude, dá atenção para os mais velhos, dá mais atenção para os velhos, porque se não fosse os velhos não tinha os novos. Dá mais consideração com os velhos. E escutar papai e mamãe. Primeiramente, escutar papai e mamãe. Porque escuta papai e mamãe, ele é feliz. Aquele que não escuta, ó,
tem felicidade nenhuma. Hoje, o que a gente só vê é que hoje a facilidade é diferenciado, né? Hoje está tudo mudado, hoje está uma vida fácil, né? Favorável. Né? Hoje o cara tem tudo na mão, né? Nós tínhamos a Costa Rica como uma boa localidade, todo mundo achava que Costa Rica ia ser a melhor cidade aqui do Bolsão. Nós tínhamos essa intenção de pensar, todo mundo pensava que a Costa Rica ia ser a melhor cidade do Bolsão.